Olá, meu nome é Eric Contarini e este é o meu canal Ler é Vivenciar. E este é um canal que é novo ainda e precisa muito da ajuda de vocês para ganhar visibilidade no YouTube. Então, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, tá? Para dar essa força aí para o canal. Hoje eu trouxe para vocês a tag O Mundo em Sua Estante e hoje eu vou falar dentro dessa tag só do continente europeu, senão o vídeo fica muito longo. E também, para evitar isso, eu não vou falar muito sobre cada obra, mas eu vou ler rapidamente a sinopse de cada um, para, caso vocês se interessem, vocês busquem aí lê-los, ok? Então vamos lá. Primeiro, começando pela Alemanha. Então, entre as diversas possibilidades, eu trouxe algo meio, ou melhor, menos óbvio, que é o livro Ele Está de Volta, do Timo Wernes. Então, esse livro, vou ler a sinopse para que vocês tenham uma noção, quem ainda não conhece. Berlim, verão de 2011. Adolf Hitler acorda em um terreno baldio, vivo e bem. As coisas mudaram. Não há mais Eva Braun, nem partido nazista, nem guerra. Hitler mal reconhece sua amada pátria, infestada de imigrantes e governada por uma mulher. E está furioso. As pessoas, claro, sabem quem ele é. Um imitador brilhante que se recusa a sair do personagem, até que o impensável acontece. O discurso de Hitler torna-se viral. Um campeão de audiência no YouTube. Ele ganha seu próprio programa de televisão e se transforma em alguém que todos querem ouvir. Tudo isso enquanto tenta convencer a audiência que sim, ele é realmente quem diz ser, e sim, ele quer mesmo dizer o que está dizendo. Ele está de volta, uma sátira mordaz sobre a sociedade contemporânea governada pela mídia. Uma história bizarramente inteligente, bizarramente engraçada e bizarramente plausível, contada pelo ponto de vista de um personagem repulsivo, carismático e até mesmo ridículo, mas indiscutivelmente marcante. Me lembra uma pessoa. E para representar a Dinamarca, eu tenho as histórias de Ragnar Lodbrok. Então, Ragnar, sim, aquele personagem da série Viking, da Netflix. Eu vou ler a sinopse rapidamente para vocês terem uma ideia do que se trata. Ragnar Lodbrok foi o maior e mais famoso viking de toda a história. Seus feitos criaram a base para o imaginário popular sobre os guerreiros nórdicos que possuíam uma insaciável sede por sangue, e que tinham como maior objetivo morrer em uma grande batalha para alcançar Valhalla. Sendo o personagem principal da renomada série de TV Vikings, Ragnar conquistou nova fama e inúmeros fãs. Essa obra apresenta as 5 mais importantes histórias retiradas de fontes medievais escritas do século 9 ao 14, que contam suas histórias, sua vida, suas conquistas e seu legado, juntamente com as histórias de suas valentes esposas e bravos filhos, cria-se então a lenda que foi Ragnar Lodbrok. Pois bem, então, as histórias de Ragnar, representando aqui a literatura dinamarquesa, e agora nós vamos para a Escócia. E aí, representando a Escócia, nós temos Fantastes, né, de George MacDonald. Não tem um sobrenome mais escocês que isso, impossível. Deixem-me ler a sinopse para vocês. A sinopse está na luva, na verdade. O avô da fantasia moderna. Nunca escondi o fato de que o considerava meu mestre. Na verdade, imagino nunca ter escrito um livro em que não fizesse nenhuma citação dele. C.S. Lewis, ou seja, o escritor das Crônicas de Nárnia. Então, me perdoem pelo engano, não se tratam de sinopses, mas aqui nós temos citações de importantes escritores. George MacDonald criou histórias de poder e beleza, um dito de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Tolkien. Certamente George MacDonald é o avô de todos nós que lutamos para chegar a um acordo com a verdade por meio da fantasia. Madeleine L'Engle. Então, essa obra que eu não li ainda, mas está aí na fila, né? É uma obra que está ali
no começo da fantasia moderna. É uma obra muito importante, fantástica. Agora, para representar a Espanha. Para representar a Espanha, eu trago La Catedral del Mar, que foi uma edição que eu comprei na própria Espanha, lá em Barcelona, então ela é toda em espanhol mesmo, do Ildefonso Falcones, ou Falcones. É uma obra que, inclusive, é tão importante que já virou uma série na Netflix. Saga com mais de 6 milhões de exemplares vendidos apenas na Espanha e que inspirou a série homônima disponível na Netflix, A Catedral do Mar, acompanha a vida de Arnau Staniol, filho de um servo que escapa dos abusos de seu senhor feudal e se refugia em Barcelona. Arnau tem a vida marcada pelo trabalho árduo e pela devoção à Virgem Maria. A fé liga sua história a um dos principais templos da Catalunha, Santa Maria do Mar. E a Igreja do Povo se torna ela mesma um personagem à medida que Arnau acompanha sua edificação. De fugitivo a um dos mais respeitados membros da comunidade barcelonesa, ele acaba se aproximando de perigos cada vez mais intensos, como a temida figura da Inquisição. Mas a bondade do homem para com seus colegas de trabalho, clientes e até mesmo aqueles considerados párias, como mouros e judeus, acaba levando-o longe, ainda que frente a tantos conflitos. De forma raramente encontrada na literatura, a Catedral do Mar descreve o sistema medieval em detalhes, abordando tanto a arquitetura e a cultura de Barcelona da época, quanto suas complexidades jurídicas e financeiras. Ao escrever com evidente paixão sobre um dos períodos mais complicados da história da Catalunha, Ildefonso Falcones construiu este romance épico que se tornou um dos maiores best-sellers recentes da Espanha. Pois bem, representando a França, então aqui eu podia trazer Os Miseráveis, Victor Hugo, né, uma série de autores ou de obras francesas, mas eu trouxe algo menos óbvio e que eu gosto muito, que é essa trilogia, né, a trilogia O Disco de Jade, do José Freixes, e é uma trilogia fantástica. O José Freixes fez uma pesquisa fenomenal sobre uma personagem da China antiga, que é o Qin Shi Huangdi, que foi o primeiro imperador da China. Então ele vai contar a história desde o nascimento dessa figura, que nasce aí em um dos 7 reinos combatentes, né? Porque a China, antes de ser unificada, ela era dividida em 7 reinos combatentes, porque estavam sempre em guerra. E aí ele vai se tornar aí ao longo da sua vida um excelente estrategista, vai conseguir dominar os outros 6 reinos, vai unificar a China, vai unificar a moeda, vai unificar as medidas e os pesos, vai unificar o tamanho das estradas. Ele é um homem absolutamente genial. Sobre este cara que nós temos ali na China, os guerreiros de terracota, os guerreiros de Xi'an, que faz tanto sucesso aí na mídia, que todo mundo está sempre falando. Então, se você nunca ouviu falar, pesquise aí os guerreiros de Xi'an, pesquise sobre o Qin Shi Huangdi, e nós temos aqui essa trilogia que vale a pena ser lida. O livro 1 é Os Cavalos Celestiais, o livro 2, Peixe de Ouro, e o livro 3, As Ilhas Imortais, com as quais esse personagem histórico era obcecado. E foi essa obsessão pela imortalidade que lhe trouxe certos problemas. Para representar a Inglaterra, nós temos aqui então o Ken Follett. Então, teríamos o William Shakespeare, uma série de outros autores fenomenais para colocarmos aqui como representando a literatura inglesa, mas eu escolhi particularmente o Ken Follett, porque esta é uma obra que eu amo de paixão. Vou ler rapidinho a sinopse para vocês.
Inglaterra, meados do século XII. Em uma terra abalada por sangrentas batalhas pela sucessão ao trono de Henrique I, um homem luta contra tudo e todos para levar a cabo a minuciosa construção de uma catedral gótica digna de tocar os céus. Ao redor da igreja e de seus personagens forma-se um mosaico de um tempo conturbado, varrido por conspirações, intrincados jogos de poder, violência e o surgimento de uma nova ordem social e cultural. Aclamada como a obra-prima de Ken Follett, Os Pilares da Terra, sucesso entre público e crítica por mais de 2 décadas, com mais de 18 milhões de exemplares vendidos no mundo todo, virou também uma minissérie fantástica que vale a pena ser assistida pós-leitura do livro. E esse livro, gente, ele é uma prova para nós, né, de que os livros não devem ficar dentro de saquinhos. Então, eu cometi a temeridade de deixá-lo no plástico original desde que ele chegou. Eu tirei o plástico hoje e olha o que aconteceu. A falta aí de circulação, né, a falta de oxigenação para o papel, a celulose, fez com que ele, que era novíssimo, mais novo que a novíssima gramática, amarelar aí todo o corte. O corte ficou bem amarelado por conta da falta de oxigênio. Efeito aí de ter ficado guardado no plástico. Eu sempre ouço que isso é problemático, mas essa foi a primeira prova, né, de que livros não devem ficar guardados dentro de saquinhos plásticos. Pois bem, depois de Inglaterra, nós vamos para uma representante, um livro que é representante da literatura irlandesa, e aí eu trago alguém que é muito conhecido, eu trago até alguém meio óbvio, que é Oscar Wilde. E Oscar Wilde, aqui eu tenho um livro mais completo, com diversos contos, inclusive um dos meus favoritos dele, que é O Fantasma de Canterville. O mais famoso dele, óbvio, né, que também está aqui, é o Retrato de Dorian Gray, mas o meu preferidinho aqui é praticamente um conto muito rápido. Aqui ele está isolado, e aí com as imagens, colocaram imagens muito interessantes aqui dentro para fazê-lo conseguir chegar a 100 páginas. E o Fantasma de Canterville é uma obra fantástica, muito engraçada. Trata-se de um diplomata americano que compra um castelo inglês, e o Lorde, que era dono desse castelo, ele adverte, ele sente-se na obrigação de dizer ao comprador do castelo que esse castelo era assombrado, que vinha junto com um fantasma. E o diplomata achou aquilo maravilhoso, que ele estava comprando um castelo já com fantasma, que ele não poderia querer menos do que isso. Ele achou maravilhoso, se mudou com a família para o castelo, e aí começa o verdadeiro inferno na vida do fantasma. Então isso é muito bom. Vou ler a sinopse aqui rapidinho para vocês. Senhor Otis foi despertado por um ruído no corredor, próximo ao seu quarto. Soava como o tinir de um metal e parecia chegar cada vez mais perto. Ele se levantou imediatamente. Acendeu um fósforo e olhou a hora. Era exatamente 1h. Calçou os chinelos, tirou um frasquinho do estojo de toalete e abriu a porta. Bem à sua frente, ele viu sob o luar pálido um velho de aspecto terrível. Seus olhos eram vermelhos como carvões incandescentes, seus longos cabelos grisalhos caíam sobre seus ombros em caracóis emaranhados. Suas vestes de estilo antigo estavam sujas e em trapos, e de seus pulsos e tornozelos pendiam grilhões pesados e enferrujados. Meu caro senhor, disse o senhor Otis, eu de fato tenho que insistir com o senhor para que lubrifique essas correntes, e para isso trouxe um pequeno frasco do lubrificante Sol Nascente Tamani. Deixarei o frasco aqui para o senhor
ao lado dos candelabros do quarto, e caso precise, terei prazer em lhe fornecer mais um. Com essas palavras, o diplomata colocou o frasco na mesa de mármore e, fechando a porta, foi dormir. Por um momento, o fantasma ficou imóvel, numa indignação natural. Depois, atirando violentamente o frasco no chão encerado, saiu pelo corredor em desabada carreira. Então, é uma crítica da sociedade naquele momento, é uma crítica ao consumismo. Então, o tempo todo essa família vai estar oferecendo ao fantasma diversas soluções e citando as marcas e tudo mais, e é uma delícia. E o fantasma vai ficando cada vez mais incomodado e mais indignado com aquela família norte-americana morando no castelo onde ele cometeu um crime e por isso foi ali abandonado para a morte, né? E por isso ele acaba assombrando o castelo de Canterville. Maravilhoso, gente. Vale a pena ler. Quem nunca leu, procure, porque é uma obra deliciosa, fluida, engraçada e uma crítica mordaz. Da Irlanda, a gente parte para a Islândia. Então, representando a Islândia, aqui na biblioteca eu tenho a Edda em prosa, tá? Que é uma obra islandesa, escrito por Snorri Sturluson, perdão, mas eu não sei se a pronúncia em islandês é exatamente essa, um historiador, poeta e político islandês que viveu de 1178 a 1241. O Edda em prosa é uma das mais ricas fontes para o conhecimento da mitologia nórdica, contando desde o início do universo até o inevitável momento do Ragnarok. Eu sei que muita gente lê como Ragnarok, mas me parece que a pronúncia correta é Ragnarok. São detalhados minuciosamente os vários deuses, seus filhos e seus extraordinários feitos, passando pela incrível linguagem poética dos escaldos e suas inúmeras sagas. Nessa edição foram acrescentadas mais de 100 ilustrações e pinturas que destacam os vários momentos da mitologia nórdica, mostrando como há séculos essas histórias são contadas e estão presentes no imaginário popular. Foram incluídas não só pinturas a óleo, já famosas, mas também ilustrações de diferentes versões do Edda em prosa de séculos anteriores e figuras mais desconhecidas retiradas de livros do século XVIII, XIX e XX, para mostrar a diversidade de autores que já trataram dessa tão fantástica mitologia. A obra atual contém as seguintes partes da Edda em prosa: prólogo, que é a ilusão de Gylf, a poesia dos escaldos, e essa é atualmente a edição mais completa dessa obra, disponível em português. Então, tá aqui, ó, para quem quiser ter uma noção, para quem quiser estudar um pouco mais da mitologia nórdica, essa é uma inestimável fonte. E o vídeo tá ficando um pouco longo, pessoal, então vou encerrar aqui a primeira parte da tag O Mundo em Sua Estante, Continente Europeu, e a gente se vê no próximo vídeo, né, a parte 2 da tag O Mundo em Sua Estante, Continente Europeu. Meus queridos, é aqui que eu me despeço de vocês. Não se esqueçam, por favor, do like, de inscrever-se no canal e de ativar o sininho. Comenta aí embaixo quem gostou, comenta também quem já leu um desses livros, ou se quiser que eu faça uma resenha, comenta embaixo também que eu volto com a resenha desse livro, ok? Até o segundo vídeo.